graça e a paz. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Assista esse vídeo até o final, tá bom? Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Quando você faz isso, você nos ajuda muito. O YouTube, através da sua inscrição, do seu like, do seu comentário, do seu compartilhamento, ele vai entender que os nossos conteúdos precisam ser divulgados e o YouTube vai abrir uma porta para a gente ser divulgado aí para mais pessoas. Então você nos ajuda muito, tá bom? Custa nada dar essa moral para a gente aí, tá bom? Bom, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, hoje a gente vai encerrar uma sequência de vídeos aí que a gente está há muito tempo falando sobre o caminho de Emaús. Jesus em toda a Bíblia. Lucas 24, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus está presente em toda a Bíblia e é disso que a gente está falando, é isso que a gente está mostrando, é isso que a gente está conversando aqui há um tempo, tá? Lembrando que o primeiro vídeo nós mostramos Jesus em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. No segundo vídeo nós mostramos Jesus em Gênesis, no Éden, o descendente da mulher. No terceiro nós mostramos Jesus nos 4 livros da lei, porque o quinto, que é Gênesis, o Pentateuco, nós já tínhamos mostrado ele como descendente da mulher. Então pegamos de Êxodo a Deuteronômio e mostramos Jesus como Cordeiro Pascal. No quarto vídeo nós mostramos Jesus nos livros históricos como descendente de Davi. No quinto, nos livros poéticos, Jesus como noivo. No sexto, nos profetas maior e menor, mostramos Jesus como o cordeiro e ele como o leão. Tá? No sétimo vídeo nós mostramos Jesus nos evangelhos. Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como Deus e Jesus como homem. Como assim ele é mostrado nos evangelhos. Em Atos dos Apóstolos, nós mostramos o Jesus ressurreto. Nas epístolas paulinas, nós mostramos Jesus como o cabeça da igreja. E nas epístolas gerais, nós mostramos Jesus como o sacerdote eterno. Chegamos ao Apocalipse. E no Apocalipse, Jesus ele é mostrado como o Alfa e o Ômega, tá? O princípio e o fim, o último e o primeiro. Então vamos mostrar Jesus como o alfa e o ômega, Jesus como o princípio, Jesus como o fim, tá ok? Para isso nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim: Eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 21:16, Jesus também usa essa expressão, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, primeiro, é o livro aonde Jesus ele é mostrado pelo mesmo símbolo mais vezes. Em 3 passagens, Jesus é mostrado como o alfa e o ômega, tá? Segundo, é o livro aonde o próprio Jesus lhe mostra como esse símbolo. No Antigo Testamento, nós mostramos Jesus como símbolo, como teofanias, como tipos, como profecias. No Novo Testamento, nós mostramos escritores, apóstolos, dando referência, testemunho a Jesus, mostrando Jesus como aquela figura. Agora, no Apocalipse, nós temos o próprio Cristo falando dele mesmo, tá bom? O que significa o alfa e o ômega? Bom, alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego.
E Jesus diz que ele é a alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O que é, está no presente. O que era, passado. E o que há de vir, futuro. Isso significa que Jesus, ele está presente em toda a época, em todo o tempo, em todo o espaço. O que era, o que é e o que há de vir. Antes de tudo, Jesus já estava presente na criação de tudo. No início, no princípio. Esse é o alfa. A primeira letra do alfabeto simboliza o princípio, o início. Vamos ver Jesus como alfa, como princípio, em Gênesis 1, 26. Olha, o texto diz, façamos. O texto diz, façamos o homem a nossa. Então perceba que é um diálogo. É a ação da Trindade na criação. E Jesus está presente. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é um ser não criado, ele sempre existiu, ele está presente na criação. E é isso que João diz, no capítulo 1, versículo 1, quando ele diz que no princípio era o verbo, a palavra, o logos. E no versículo 14, João revela que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o verbo, o logos, a palavra, era Jesus. Quando há a palavra haja, Jesus está presente. João revela isso. Então, no princípio, nós vemos Jesus. E no versículo 3 do capítulo 1 de João, João diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito. Então, Jesus, ele é o alfa. Jesus, ele existe antes da criação. Jesus estava presente e atuou diretamente na criação. Jesus é Deus e, sendo Deus, ele está no princípio, ele é o princípio e ele estará no fim. Tá bom? Jesus no alfa, ele é o criador de todas as coisas. E Jesus no ômega, ele é o consumador de todas as coisas. Então, no Apocalipse, assim como outros livros proféticos, catológicos, como Ezequiel, como Daniel e etc., nós vemos Jesus como o ômega. Então, se no alfa ele é o princípio, no ômega, Jesus é o fim. Um fim entre aspas, porque para nós será o começo. O fim da era do pecado. O fim desta dispensação, porque Jesus é eterno, ele nunca terá fim, e nele nós também seremos eternos. Então que fique claro isso, é o fim da era, da dispensação, do pecado, tá bom? Não é o fim de Jesus ou o fim de todas as coisas. O fim de Satanás, que será lançado no lago de fogo, junto com todos aqueles que o adoraram. Tá bom? Então, nós vemos no ômega que Jesus ele está presente no fim. Que, na verdade, como eu disse, para nós é o começo. A soberania de Jesus no princípio, na criação, garante o cumprimento de seus propósitos na recriação. Então, como ele criou, ele tem a autoridade de recriar no fim, conforme Romanos 18, do 18 ao 25. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Porque sabemos que a criação geme juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se tem não é esperança, porque o que alguém vê
como o esperará. Mas nós esperamos o que não vemos com paciência, ou esperamos. Paulo está falando exatamente disso. Ele criou e no fim ele irá recriar. Nós vemos que o título Alfa e Ômega, no Apocalipse 1:8 e no Apocalipse 21:6, é atribuído a Jesus, mas no Apocalipse 22:13 é atribuído a Deus. E isso é importante para a gente também entender que se refere a Cristo, indicando que Cristo compartilha da soberania e dos atributos de Deus. Tá? Então, a mesma referência que se dá, o mesmo título que se dá ao Pai, se dá ao Filho. Isso mostra que ele compartilha da mesma divindade, da mesma glória. Tá? Colossenses capítulo 1, do 15 ao 18, Paulo diz: o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça da igreja como corpo, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, tá bom? Esse título também enfatiza o poder absoluto sobre a vida e a morte, bem como a sua soberania no juízo final. E Jesus diz isso em João, no capítulo de número 5. E você lê do 21 ao 29. Eu vou ler somente o 21 e o 22, que diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica quem crê. E também o Pai ninguém julga, mas ao Filho deu todo juízo. E você lê até o versículo 29, tá bom? Então, meus amados, Deus, Jesus, está presente no princípio, ele é o alfa. Ele está presente na criação. Jesus, ele estará presente no fim, ele é o ômega. Jesus está presente em todo espaço e tempo, em toda eternidade. Para resumir, eu deixo para você Romanos de número 11, o versículo de número 33 ao versículo 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são teus juízos e quão incrustáveis os teus caminhos! Porque quem compreendeu o interior do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele era, ele é e ele há de vir. Jesus seja louvado por toda a sua glória na eternidade, por toda a sua majestade. Fique na paz, Deus te abençoe, um forte abraço